Eu não queria mais saber também. Chegou... Não, mas ver aquele clima, aquela gentarada entojada, eu não queria mais. Aquele momento entojado, eu não queria mais. Se fosse daquele jeito, era melhor não, parar, né? acabar logo. Mas eu falei, gente, deu, né? Não é deu, mas assim, estamos pensando em terminar. Ninguém gosta de ser desqualificado, entendeu? Imagina chegarem pra você e falarem, não, você não é nada, você é uma escada, você não sei o quê, você tá aqui você só existe porque eu existo. E a Globo nunca teve interesse de me contratar. Mas ela te contratou depois da Grande Família? Não, contratava pelo produto, pela Grande Família. O que não era... Agora, eu nunca fui contratado da casa, eu nunca fui bem visto. Falei alguma coisa errada, ela, meu filho, você tocou no assunto proibido, cara, eu não paro de pensar. Você já reparou como a gente se identifica com os personagens de A Grande Família? É muito fácil assistir essa série e se sentir conectado por essas pessoas que são tão comuns a todos nós. Durante 14 anos, vimos essa família na televisão e ficamos magnetizados por todo aquele ambiente, e a resposta para isso é mais óbvia do que parece. A Grande Família é um retrato perfeito da família de classe média brasileira. Os problemas que vemos essa família passar, as situações, cada traço de personalidade de cada personagem trazem um fragmento da realidade das famílias brasileiras. É impossível assistir algum episódio e não se perceber em algum personagem. Quem nunca teve um pai rígido que trabalhava pesado para pagar as contas de casa e ainda assim sempre se apertava para fechar o mês? Ou uma mãe coruja que se preocupava com os filhos e família e dedicava cada célula do seu corpo por eles e pela casa? E claro, quem nunca teve um parente agregado meio folgado que é cheio de pilantragem, mas no fundo tem bom coração? Não é à toa que você se torna um membro dessa família. As histórias e os personagens foram ficando cada vez mais brasileiras e os roteiros começaram a falar sobre perrengues da classe média, como baixo orçamento dentro da família, o valor alto do aluguel e uma juventude que não sabia muito bem para onde ir. O desemprego e outros grandes problemas sociais eram sempre colocados de forma sutil no roteiro, o que fazia a gente se sentir de forma sutil parte daquela realidade. Muita gente não sabe, mas A Grande Família, esse formato genial que a gente adora e se conecta tanto a ele há tantos anos, na verdade é baseada numa outra grande família que estreou em 1972 e era baseada numa sitcom americana chamada All in the Family. Essas sacadas geniais com a realidade brasileira que conectam a gente a esses personagens começaram ainda nessa época, e de lá pra cá, A Grande Família, seja nessa versão ou na nova, sempre ganhou mais e mais fãs ao longo de cada geração. No fim das contas, a versão que ficou mais conhecida ficou 14 anos no ar e teve mais de 500 episódios, muitas participações e alguns momentos tristes. Mas no fim das contas, é sobre isso que se trata a família brasileira. Uma grande bagunça e um mix de muitos sentimentos que tornam a gente real. Por isso hoje vamos falar aqui de A Grande Família, essa série brasileira que ganhou o coração de muitos de nós e continua ganhando até hoje. Vamos tentar entender hoje o porquê dessa série ter feito tanto sucesso, qual é a história dela nos bastidores e como e por que a gente se conecta tanto a essa série e a essa família. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, já me dá aquela moral, vai se inscrevendo nesse botão bem aqui de baixo. E quando esse vídeo acabar, eu quero que você me diga quem da Grande Família está na sua Grande Família. Ô, seu Floriano, não, eu realmente não sei que palavras usar para o que eu quero lhe dizer. Realmente, numa hora dessa, eu não gostaria de ser veterinário. A primeira versão de A Grande Família estreou no dia 6 de outubro de 1972. A ideia dessa comédia era mostrar o dia a dia de uma família brasileira, só que em um formato de comédia. A família já era a mesma: o paizão Lineu, a mãe dona de casa Nenê e os filhos Tuco e Bebel, que era casada com Agostinho e tinha uma filha chamada Chiquinha. E claro, sem esquecer do seu Floriano, que já estava aposentado e dava seus pitacos na trama. Apesar da boa ideia, ainda faltava uma liga que fizesse o telespectador se conectar com aquela família. Foram produzidos cerca de 4 ou 5 episódios, só que os caras naquela época queriam repetir aquela vibe de sitcom americana. E por isso, talvez, o público por aqui não se conectou com a série, e a tentativa inicial acabou não dando certo. No momento em que a produção percebeu que o projeto não estava indo bem, foi feito um estudo sociológico detalhado sobre as mudanças necessárias. Eles perceberam que precisavam mostrar a rotina do subúrbio tipicamente brasileiro, e assim encontraram falhas no formato, percebendo que os personagens precisavam ser bem mais desenvolvidos
e, por questões sociológicas, não podiam viver em determinados locais, sugerindo que o personagem mais velho, por exemplo, o seu Floriano, não devia ter um apartamento. Através dessa análise sociológica, a Grande Família foi redesenhada e mudanças foram feitas ainda nos anos 70. Esta família é muito unida. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Naquela época, no auge da censura militar, os caras decidiram investir pesado em assuntos contemporâneos pra época, como o feminismo, cuidados com a terceira idade e a contracultura. Os caras não estavam nem aí e enfrentavam o regime daquela época com muita piadinha e muita metáfora embutida dentro do texto da série. Isso é interessante da gente refletir, porque se a gente for parar pra pensar, esse DNA da Grande Família que faz com que a gente se conecte com eles sempre esteve por lá. A partir do momento que a produção começou a perceber que a série precisava conversar com a população brasileira, eles passaram automaticamente a conseguir um sucesso muito maior. Assim que eles deixaram de lado os padrões americanos e abraçaram de vez a realidade brasileira, a população começou a se conectar a esses personagens porque começou a se ver nos personagens da série. Ou seja, esse DNA que a gente adora da Grande Família já veio lá dos anos 70. Depois que essas mudanças foram feitas, a audiência da Grande Família naquela época disparou e eles ganharam finalmente a aclamação crítica do público. Essa versão antiga aí foi de 1972 até 1975 e ainda ganhou um especial de Natal em 1987, que mostrava a família Silva 12 anos à frente, onde foram apresentados os netos de Nenê e Lineu. E uma curiosidade sobre esse especial de Natal é que, apesar de ter sido feito com o elenco original, o Pedro Cardoso fez uma participação. Ele interpretou um personagem chamado Surrão, que era namorado da Bebel. Olha a ironia do destino. Como a gente sabe, anos mais tarde, o Pedro Cardoso encarnou nada mais nada menos que perfeitamente o Agostinho. Em 2000, a Globo começou a pensar na ideia de fazer um remake atualizando a Grande Família. Eles começaram a fazer algumas atualizações dos personagens, tirando o Júnior, que era o mais ligado em política, e botaram essas características no Lineu. Também atualizaram a vida do Tuco e a família passou a morar no Rio de Janeiro e não mais em São Paulo, para agregar à série aquele clima carioca. A princípio, a nova Grande Família era para ser só um especial com apenas 12 episódios em homenagem à versão antiga. A Globo nem tinha muitas ambições com esse projeto, mas os episódios tiveram uma média de 22 pontos de audiência, o que despertou um interesse automaticamente. Só que deu tão certo que eles acabaram fazendo 17 episódios, e isso foi só o começo, porque a série foi crescendo mais e mais a cada ano. Os episódios tinham um alto valor de investimento, cerca de R$200 mil, e era considerado um bom negócio porque a Globo gastava bem mais com as novelas, que eram bem mais caras. Isso fazia de A Grande Família o quarto programa mais caro deles, que só perdia em valor para a novela das 9, Jornal Nacional e Fantástico. Era ostentação total, principalmente porque era no horário nobre. Nessa fase aí, o elenco era extremamente importante, afinal de contas, a ideia da série tinha que captar aquela essência brasileira e para isso os atores eram extremamente importantes. Quem fosse interpretar aquela família brasileira tinha que conseguir, com detalhes, passar aquela sensação que a gente vivia na nossa própria casa. Então, logo de cara no comecinho, uma parada que eles focaram bastante era no elenco, e de cara eles chamaram o Marco Nanini para fazer o Lineu. Ele topou mesmo com um contrato muito curto, só que no fim das contas ele curtiu tanto a parada que logo depois ele já assinou um longo contrato aí de 3 anos para poder encarnar o personagem. O trabalho do Marco Nanini era dar vida a um pai de família careta e certinho, mas que pirava de vez em quando como qualquer pai de família. O cara queria que o personagem ficasse redondo, sem fugir da proposta do original. Então minha relação com o Nanini é muito especial, 2 geminianos. É com certeza um dos maiores professores da minha vida. É o Marco Nanini. E nossa relação de muita amizade, de muita parceria entre o Tuco e o Lineu, de muita técnica. A Grande Família era muito técnica. Técnica do quê? Quase não tinha improvisação. De musicalidade, de tudo, tudo era muito É pensado. mesmo? Muito. A mãe da família Silva quase foi a Marília Pêra, mas aí na última hora teve uma reviravolta e a Marieta Severo acabou virando a dona Nenê. Na época ela estava na novela Laços de Família, que foi um grande sucesso da Globo. Ela já conhecia há muitos anos o Marco Nanini, então foi um reencontro bem legal e uma química natural já estava rolando por ali. Em menos de um dia, ela já estava preparada e enrolando o cabelo para poder encarnar a dona Nenê, a mãe Zona Coruja. Não vai sair de casa hoje não. Mas mãe, o cabelo mora aqui do lado. E daí? A cidade tá violenta.
violenta, a gente tem que se prevenir. Olha, eu por mim não saía nunca mais de casa. E aí então veio o Pedro Cardoso, que a gente sabe que fez durante anos com maestria o Agostinho. Na real, Pedro Cardoso foi convidado para ser um dos filhos do Linneu e da Nenê. Mas aí ele acabou virando o Agostinho, que foi um baita acerto da série. Como a gente sabe, durante muitos anos o Agostinho foi um peso de várias formas pra grande família. O Pedro Cardoso teve muitos méritos de conseguir interpretar esse personagem como só ele fez. Dona Nenê, daqui a pouco ele vai estar defendendo os direitos humanos aí pros bandidos. Eu, hein? Bolinha neles, entendeu? Essa gente não presta. Aí, pro papel dos filhos, rolaram os testes. O André Marques tentou o Tuco, mas não rolou. Daí o Lúcio Mauro Filho seguiu o conselho do Mauro Mendonça Filho e resolveu encarar o teste. Ele e a Guta Stresser, que já eram amigos de longa data, mandaram muito bem no teste e pegaram os papéis do Tuco e da Bebel. O Rogério Cardoso também pegou um papel. Ele interpretava o pai da Nenê, mas infelizmente em 2003 ele acabou falecendo. E assim a série acabou ficando sem o Seu Floriano. Na época rolou até uma reunião da produção de última hora para decidir o que eles iam fazer e como eles iam substituir o Seu Floriano. Mas no fim das contas a produção chegou à conclusão que o Rogério Cardoso era um ator muito grande para ser substituído e que isso daí não ia rolar. A decisão deles foi simplesmente passar pra frente e completar a série com outros personagens por causa do tempo de tela que foi deixado pelo Rogério Cardoso. Que a gente tava voando, seu xará, vovô Rogério, morre no meio das gravações assim, do nada. E aí depois a gente fez uma reunião pra decidir se continuava ou não continuava. Pensaram em parar? Em votação, e eu votei pra parar. Sério? Porque a morte dele em si já foi muito traumática, porque a gente trabalhou, né, na madrugada que ele morreu. Ah, é? Então a nossa última lembrança do Rogério tomar no cu, vai se fuder, então amanhã tamo aí. Porra. O que foi uma decisão bem inteligente, porque com a saída desse personagem, abriu tempo de tela para que outros personagens entrassem, como o Beisola e a Marilda, que acabaram com o tempo se tornando personagens regulares da série. O Beisola, por exemplo, era para ser só um personagem que fazia uma ponta em um episódio, e o cara acabou dando tão certo e pegou tanto carisma pelo público que acabou ficando regularmente. Porque na realidade era um projeto para fazer 20 programas, se adaptando a nova forma, e depois, bicho, bombou. Na hora que bombou, assim, não, vamos botar isso no ar uma vez por semana. Aí começaram bom, aí no segundo ano me colocaram como um personagem fixo. Junto com eles, outros nomes também entraram, como o Mendonça, a Gina e o Paulão. A entrada dessa galera foi bom pra dar uma renovada nas histórias. O elenco gravava no Projac e passava 3 dias por semana gravando um episódio. Segunda e terça era no estúdio e na quarta eles saíam pra gravar nas ruas da cidade cenográfica. Fizeram o remake 2000, ligaram pra gente falar assim, ó, tem 6 episódios aqui, vão ser 6 ou 8 episódios, e aí a gente queria que o Dudu cantasse a música. Daqui a pouco eu tô vendo, eu falei, vou fazer, é um prazer, pra mim é uma satisfação. Daqui a pouco eu tô vendo uma certa discussão entre eles lá, quem ia pagar, eu falei, o que tá acontecendo? Ele, não, tá vendo quem vai pagar o custo dessa gravação, porque o custo da gravação vai dar mais ou menos uns 20 mil. Caralho. A Globo não quer pagar, a gente não tem, a gente também não quer pagar, a gente tá vendo aqui quem vai pagar só que o custo da gravação. Aí eu olhei aquela situação, eu peguei o telefone e liguei pro meu editor. Bota 20 mil aí numa situação aí na conta aí, que eu vou... E naquela época você vendendo CD, o CD era uma coisa louca, assim, o trimestre, o pagamento trimestre era uma coisa louca, você recebia 200, 300 mil no trimestre. 8 semanas na Globo. E aí, mano, virou 8 semanas, aí ligaram e falaram assim, pô, vamos estender 6 meses. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Lá pelo 6º ano, as tecnologias de gravação foram mudando. Eu mandei um alô, falei, pô, cara, vamos gravar outra versão, bicho. 14 anos no ar. Nossa! A equipe saiu em busca de uma casa no Rio de Janeiro que servisse de inspiração pra série. Foi aí que eles botaram os olhos numa residência em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde era tudo o que eles precisavam. Eles bolaram uma casa de verdade, onde tudo funcionava de forma prática, desde o chuveiro até o interruptor e a tomada. A cenografia fez um trabalho para incluir pichações, cartazes, azulejos velhos, fiação destruída, calçadas remendadas e cores desbotadas. Tudo para dar aquele clima da vida real. Na primeira temporada, os caras gravavam no Teatro Fênix e numa casa de 120 metros em Jacarepaguá. Só na segunda temporada que eles foram pro Projac. No início, só tinha a casa da família Silva e a pastelaria. Depois, foram expandindo com o salão da Marilda, que ganhou até um 2º andar,
e o Clube Pai Vence. A Casa da Família Silva ficou meio que cafona de propósito para dar um toque de humor caricato, mas que ao mesmo tempo tinham vários detalhes comuns às famílias brasileiras. A inspiração para casa e tudo mais era dos anos 70 e 80, com os retoques sutis ao longo do tempo, o que fazia a gente ter uma conexão visual com aquele ar nostálgico e saudosista. Foi então que os novos roteiristas seguiram o mesmo caminho da Grande Família dos anos 70. Eles começaram a escrever textos que tinham a ver com situações brasileiras contemporâneas que estavam rolando com a gente naquela época. Os textos eram tão amarradinhos e tão bem escritos que os atores mal precisavam inventar falas para poder colocar algum improviso. É claro que tirando o Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso começou a improvisar em vários momentos, o que irritou os roteiristas no começo. Só que logo depois, os caras perceberam que aquilo ali estava dando uma vida tão legal pro personagem que eles acabaram entendendo que aquilo fazia parte do negócio. Pedro Cardoso era tão talentoso que no fim das contas ele inventou muita coisa na hora. Muita coisa que a gente vê na série foi improviso dele e ficou melhor do que estava no roteiro. No fim das contas, os roteiristas simplesmente deixaram pra lá porque ele estava mandando muito bem. Aquilo era homem e mulher, não era mulher, era homem, mulher. Cara, tu não palpou, tu não viu que era travesti? Mulher de tromba, os personagens foram evoluindo ano após ano e foram ascendendo. Alguns tiveram uma evolução profissional, outros tiveram uma evolução pessoal, e isso tudo fazendo uma grande reflexão com o momento que o Brasil também vivia na época. A produção chamava isso na época de escalada da classe C. E com isso a série acabou se tornando um grande espelho da sociedade brasileira, com roupas bem extravagantes, muitas situações que diziam respeito à nossa própria vida pessoal e contextos bem afiadinhos, fazendo grandes críticas sociais com os diversos momentos que a gente passava. Tudo que a gente viveu daquela época, em algum momento era retratado também na série. Isso fez com que ano após ano a gente se conectasse cada vez mais com aquela grande família e se visse lá dentro também. E isso não é por acaso. Na televisão, quando a ficção traz personagens e situações que a gente entende na hora, é como um convite pra galera perceber e se encaixar nessa realidade. Quem tá assistindo sente que tá junto dos personagens naquelas experiências e começa a dar opiniões sobre as situações que os personagens estão. Isso mexe com os nossos corações e emociona o público. Quando a teledramaturgia entra em ação, ela constrói nosso dia a dia na tela. Isso acontece quando a trama joga no ar, debate sobre valor, temas importantes do momento e até percebe novas questões ou atitudes. É como se a TV fosse um espelho da nossa vida e nossas conversas. Quando a gente para pra pensar na Grande Família, a gente vê que o que acontece na nossa sociedade influencia o que é produzido nos meios de comunicação. A gente pensa que nós somos influenciados por aquilo, mas na verdade a gente se vê no programa porque eles capturam a opinião sobre como as coisas devem ser, tanto no jeito de agir quanto na história do nosso país. Aí eles jogam na tela um monte de discussões sobre os problemas da sociedade, trazendo várias perspectivas diferentes e discutindo sobre os valores da vida. Nesse sentido, a Grande Família conseguiu trazer algo com que o brasileiro pudesse se conectar, porque tá tudo muito parecido com o que a gente vive ou viveu. Aí, a gente se identifica com os personagens, com o que eles enfrentam e a gente acaba achando que tem um monte de coisa da vida real misturada com a ficção e vice-versa. Momento certo, elenco certo. Por que o momento certo? O momento certo porque a gente já estava vivendo a redemocratização, mas estava vivendo um momento político de muita esperança. Então, assim, era um momento de uma suavidade política. Esperança. Uma esperança. E, ao mesmo tempo, também, essas benfeitorias, elas demoram a chegar nas periferias. Então, isso também é interessante enquanto assunto. Uma esperança que não se concretiza. Ah, o país está bem, mas por que nós estamos fodidos aqui? Então, são assuntos interessantes. O assunto de família, por si só, é um assunto universal, em qualquer língua, em qualquer sociedade. Se você traduzir o Grande Família pra qualquer língua, todo mundo vai entender. Você quer ver como é que é fácil a gente se relacionar? O Agostinho, por exemplo, é o estereótipo do jeitinho brasileiro. O cara sempre deu um jeitinho de driblar as dificuldades dele de alguma maneira, seja na pilantragem ou não. Mas mesmo assim a gente acaba se apegando ao personagem. Isso porque ao longo da série a gente vai percebendo que o Agostinho é tipo um produto do meio. O cara que teve um relacionamento complicado com os pais, cresceu, se tornou pai da própria família e teve que aprender a se virar como pôde. Algo que é muito comum a muitos brasileiros por aí. E ao longo da série a gente percebe que toda vez que ele arruma algum esquema, ele sempre tem dois objetivos basicamente. O primeiro é fazer dinheiro pra ele próprio e o segundo sempre é pra tentar ajudar alguém da família, ainda que seja de maneira bem duvidosa às vezes. Como na vez, por exemplo, que a dona Nenê perdeu o dinheiro dela que era pro Dia das Mães e aí ela acaba encontrando o dinheiro depois e o Agostinho ensina a dona Nenê a como lavar dinheiro. Ele pega o dinheiro todinho da dona Nenê, mas pra poder dar pra ela um almoço de família.
Família, onde ele dá a sensação de que ele tá bancando todo aquele banquete ali. É errado? É, mas no fim das contas, o Agostinho tem lá suas boas intenções. Visto isso, muita gente tem um Agostinho Carrara dentro da própria casa no Brasil. E isso faz com que muitos de nós se identifiquem com essa série, além de várias outras coisas. A Grande Família foi e é um sucesso até hoje. Apesar disso, no fim, a Grande Família não conseguiu driblar o peso da idade. Depois de mais de uma década no ar, a série começou a ficar inevitavelmente desgastada. Eles até tentaram dar uma renovada, mas nem tudo saiu como esperado. A série passou no fim a focar mais no drama. A comédia ainda estava lá, só que as situações não faziam mais a gente rir como antigamente. O clima dos personagens familiares do Silva ficou bem perdido. A Dona Nenê mudou bastante. A Bebel virou uma socialite emergente. O Agostinho se tornou um empresário e o Tuco começou a trabalhar em um programa humorístico. Não, eu acho que a Grande Família durou um bom tempo e as coisas também não podem ser eternas, né? Assim, os personagens tinham uma certa... A estrutura dramatúrgica dependia de uma certa idade dos personagens e eu acho que eu hoje tenho a idade que o Nanini tinha quando a gente começou. Então, assim, também tem um envelhecimento dos atores. Aquele Tuco lá. O Tuco já tava... Quando a gente começou, o Lúcio não tinha filhos. E ele já tinha 2 filhos quando acabou, entende? Então, assim, houve uma transformação na vida do elenco. Enfim, acho bom também ter outras coisas, né? Eu fiquei muito chateado por causa do dinheiro. Porque eu ganhava no final, depois de muitos anos, eu consegui ter um salário realmente bom e me faz muita falta. A entrada do Florianinho na série não fez muita diferença. O Mendonça e o Beisola foram perdendo espaço de tela até quase não serem muito relevantes mais. Isso sem falar que eles tiraram alguns personagens que estavam na órbita, como a Dona Abigail e a Gina. Ou seja, os personagens fecharam seus ciclos. Tava realmente na hora de fechar as cortinas e terminar o show. A série acabou se perdendo um pouco, mas não foi só por isso. O elenco também tava cheio de problemas e alguns atritos já estavam começando a rolar. Ninguém gosta de ser desqualificado, entendeu? Imagina chegarem pra você e falarem: não, você não é nada, você é uma escada, você não sei o quê, você tá aqui você só existe porque eu existo. Sabe, assim, em muito alto e bom tom, pra todo mundo ouvir, assim. De acordo com a Guta, a situação ficou tensa durante a gravação de uma cena externa. Depois de várias tentativas de refazer a cena, ela ficou irritada. Era um dia complicado com chuva e ela usava uma blusa de alcinha. A diretora disse que queria fazer de novo a cena. E ela disse que estava chovendo e que ela estava congelando. E aí o Pedro Cardoso teria dito pra ela não falar assim com a diretora e ela respondeu pra ele não se meter, o que deixou ele muito irritado. Como consequência desse incidente, o clima ficou péssimo entre eles. Eles ensaiavam sem se olhar. Foi quando os roteiristas criaram a ideia dos personagens se separarem. Ela alegou ter sido acusada de desqualificada por Pedro Cardoso. Na época, Guta afirmou que só voltaria a trabalhar com Pedro se recebesse o dobro do salário dele, porque ela alegava que só ganhava metade do que ele ganhava durante toda a série. Muitas confusões aconteceram na série além dessa. O Marco Oliveira, que fazia o Beisola, disse que passou por muitos problemas durante a série, tanto durante quanto depois também. Inclusive, ele passou por grandes perrengues financeiros e de saúde. Ele sofreu com falta de oportunidade para trabalhar e com uma fístula na uretra. Inclusive, quem andou ajudando ele foi a Tata Werneck. Ele contou que em 14 anos de produção de programa, ele nunca teve um contrato fixo com a Globo. E a Globo nunca teve interesse de me contratar. Mas ela te contratou depois da Grande Família? Não, contratava pelo produto, pela Grande Família. O que não era... Agora, eu nunca fui contratado da casa, eu nunca fui bem visto. Você tem uma segurança melhor, entendeu? Mas acho que eles nunca achavam que eu tinha nível pra ser um ator da casa. A casa tá caída. Não consegue mais bancar os grandes... Não, ela tá mandando todo mundo embora, entendeu? Eu sempre fui tratado como... Estamos ajudando o cara. Mas isso você ouvia ou você sabia que falavam por trás? Eu sentia isso. Você sentia isso? Tratamento? As reuniões dele eu nunca participava, da Grande Família. Mas o clima lá, nos bastidores? Não sei, não quero saber, entendeu? Entendi. Eles não tem contato com ninguém? Ninguém. Hoje os atores dizem que o final da série foi uma espécie de consenso. O Lúcio Mauro Filho diz que esse era um tabu que ninguém queria falar. No fim das contas, tava todo mundo meio saturado já de fazer aqueles personagens, até porque os personagens já tinham atingido o ápice cada um de sua história. Então, no fim das contas, esse era um assunto que era um tabu pra eles, porque a Grande Família já tinha mais de 10 anos que estava em tela e ninguém tocava no assunto de quando a série iria acabar. O Lúcio Mauro Filho disse que já estava agoniado
cansado de estar fazendo Tuco há tanto tempo e que não era só ele que estava agoniado com aquela ideia de ficar interpretando o mesmo personagem há tantos anos. Na real, a galera queria fazer outras coisas, queria ter outras oportunidades. E diferente de atores grandes, como Marco Nanini e a Marieta Severo, por exemplo, alguns atores dessa série não tiveram tantas oportunidades na Globo como eles. Então eles já estavam há anos fazendo os mesmos personagens e sendo reconhecidos só por causa daquilo. No fim das contas, isso era uma coisa que estava todo mundo aberto a fazer, terminar a série. Faltava só alguém chegar e falar em voz alta, que foi o que o Lúcio Mauro Filho fez. Eu falei, gente, deu, né? Não é deu, mas assim, estamos pensando em terminar? Cara, e aí, cara, eu fiz a pergunta proibida. Ficou um clima, e aí o Nanini virou e falou assim, mas eu acho que ainda tem linha pra queimar. Eu falei, não, eu também acho. E o Miguel, não, acho que não, assim, acho que tu tá viajando. Eu viajei, então. Não sei o que. Bicho, terminou um clima a reunião. E realmente, no ano seguinte, eu toquei de novo no assunto. Falei, gente, e aí? Estão pensando no final? Aí a Marieta, eu queria falar 2 ou 3 coisas. E aí a Marieta falou assim, olha, gente, se o Lucinho, que tá fazendo 40, tá um pouco agoniado com o que ele vai fazer depois disso aqui, eu fui pensar, eu que tô fazendo 70. E realmente, cara, eu quero fazer ainda algumas coisas. Eu não quero virar vovó pra sempre. Não, porque as pessoas não aguentavam mais fazer as personagens, bicho. Ah, 13 anos. Porque alguém já tinha ainda, não tinha? Tinha audiência. Dava pra continuar. Mas aí aquela briga de autores, porque não estão falando isso, que precisava falar sobre aquilo. A galera não aguentava mais fazer. Não aguentava mais fazer, entendeu? Mas você também tava nessa ou por você? Não, eu continuaria numa boa. No último capítulo nem tinha, entendeu? Eu gravava lá só pra fazer figuração sem fala. Ah, é? Não, pra ver aquele clima, aquela gentarada entojada, eu não queria mais. Naquele momento entojado, eu não queria mais. Se fosse daquele jeito era melhor parar. Não, né? acabar logo. Mas isso foi mais pro final, né? Pro final. Ah, tá. Entendeu? E acabar logo. Acabar logo aquela merda. Pra fazer figuração pra ganhar o salário que eu ganhava, fazer, bicho, é melhor ser prostituta. A Grande Família sempre foi um baita sucesso e sempre recebeu muita crítica positiva e muitos elogios, tanto pelo roteiro quanto pelas atuações. Mas a Grande Família também provou que mesmo um grande sucesso com o tempo pode se desgastar e ficar cansada. E por isso é muito bom saber quando parar. Mas a gente continua amando muito essa série, que ganhou até um filme que também não foi muito bem recebido pela crítica, mas também marcou história. Mas no fim das contas, quem de nós não olha pra Grande Família e tem uma saudade imensa de assistir aquela série? Eu falo pra vocês que até hoje eu assisto a Grande Família e me dá uma sensação muito gostosa de ver aquela família, porque me lembra muito da minha adolescência, porque aquela casa é exatamente o desenho das nossas casas quando a gente era mais novo. Então a série mandou muito bem nessa ideia de conectar a gente com aqueles personagens e principalmente com a história muito bem escrita nos roteiros. Esse talvez seja o grande segredo da Grande Família, ter sido bastante sincera para falar da realidade dos brasileiros que muita gente talvez não quisesse falar porque achava que não era uma coisa interessante para ser dita. Mas os caras foram lá, fizeram isso e converteram aquela história em um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Essa família é muito unida e também muito orçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça filha. Família também quero pirraçar. Catucar pai. Catucar filha. Família também quero catucar. Catucar pai. Mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. É isso. Catucas quais. Quais. Catucas quais. É isso. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. Me diz aí, cara, quem era você na Grande Família? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!